quem não me conhece, sou o Alan Kennedy, professor de filosofia da Rede Estadual de Minas Gerais. E vemos mais uma vez trabalhar o PET de filosofia. E no caso, nós vamos estar trabalhando o PET do segundo ano, semana 3 e 4, né? Com o tema conhecer, objetivo e conhecimento de diversidade de saberes, né? As habilidades: distinguir e relacionar filosofia, religião, técnica, arte e ciência. Distinguir e relacionar conhecimento empírico e conhecimento inteligível, racionalidade e crença, opinião e ciência. Os conteúdos relacionados à arte. Interdisciplinaridade, falando que nós vamos trabalhar essas habilidades em outros conteúdos também, como geografia, história e sociologia, através de perspectivas, né, específicas dessas áreas. Antes da gente começar, eu peço para vocês, né, dar um like, curtir, compartilhar, marcar as notificações para vocês receberem sempre que eu postar os vídeos e fazer um convite, né? Eu vou deixar aí na descrição a página no Facebook, Rádio Nossa Mãe, que vai ter o meu programa, vai ser o terceiro episódio desse programa que eu faço na Rádio Nossa Mãe. É uma web rádio católica, mas o programa é voltado para educação, se chama Momento Escola. No caso, essa semana eu vou entrevistar o professor Jucimar Costa, professor de Sociologia, né, os meus alunos conhecem bem, que ele dá aula para todo mundo na escola, assim como eu. E nós vamos trabalhar a questão da separação entre ciência e religião dentro do ambiente escolar. Ele vai falar um pouco sobre a experiência dele em relação a isso. Vocês poderão ouvir o programa através do aplicativo que vocês acham nas lojas, né, dos seus smartphones, na loja do Android, Play Store, ou através da página do Facebook. Lá vai ser uma transmissão ao vivo e no aplicativo vai ser apenas a transmissão de áudio simultaneamente, tá? Sexta-feira, às 20 horas. Amanhã, no caso, se eu conseguir postar esse vídeo hoje, é quinta-feira, 20 de agosto. Então vai ser amanhã, dia 21 de agosto, com Jucimar Costa. E quem não participou, não viu os outros programas, no meu canal eu postei o primeiro programa, que foi com a professora Patrícia, professora de Física e vice-diretora, e com o professor Marlos, de Língua Portuguesa, que foi semana passada. Os dois vídeos também se encontram aí. Para quem não escutou ainda, está desenvolvendo as atividades antigas, também no meu canal vocês vão achar os vídeos explicando as disciplinas das semanas anteriores. Então vamos começar antes que fique muito longo. Então o tema vai ser voltado para a estética, né, o tema da semana e da semana que vem. É também chamado de filosofia da arte, tá? Que seria uma área do conhecimento dentro do campo da filosofia. E a palavra estética ela vai ter origem grega em aesthesis, que significa apreensão dos sentidos ou percepção. A gente pode entender estética como uma forma de conhecer através, ou aprender, né, através dos cinco sentidos nossos: visão, audição, paladar, olfato. E aí a gente tem que entender que esse estudo que nós temos por estética, ele vai surgir na Grécia, tá? E ele está relacionado à questão da produção artística, que vai desde a época das pinturas rupestres, né, até os dias atuais. É uma forma de mostrar a visão do artista em relação ao mundo, através de uma representação simbólica que seria o objeto de arte, que pode ser literatura, pode ser música, pode ser teatro, pode ser pintura, escultura, todas, né, demonstrações artísticas. Então a filosofia da arte ou estética seria um ramo da filosofia que vai estudar e fazer análises das obras de arte, da construção das obras de arte, dos artistas e das pessoas que estão observando e absorvendo o conteúdo presente ali. Então, resumidamente, é isso que nós podemos entender. E aí, né, o PET também ele vai trabalhar a questão do juízo de gosto, tá? Lembrando que o Kant ele era iluminista, ele vai pegar as características, né, herdar as características do iluminismo, ele vai valorizar a racionalidade acima de tudo, e em função disso ele vai tentar entender o senso estético, né, o gosto, podemos entender o gosto, não como algo apenas subjetivo, né, porque a gente tem mais de falar assim, gosto cada um tem o seu. Não, o Kant vai falar o seguinte, que
existe uma influência social por trás do nosso juízo de gosto, né? Emitir um juízo de gosto, ou seja, falar do que você gosta ou gostar de algo, está muito relacionado com o que você aprendeu a gostar. Então, seu senso estético está relacionado com o quê? Com a sua prática, a sua vivência de vida, né? A gente constrói essa vivência de vida, né? A gente constrói, desculpa, essa percepção da realidade, esse juízo estético, esse juízo de gosto, a partir dessa experiência de vida que nós construímos ao longo da nossa vida, através dos pais, através da escola, e aí a gente vai absorvendo isso e vai escutando. Vou dar um exemplo. A galera que escuta sertanejo porque ela foi influenciada desde pequena a seguir esse caminho. Da mesma forma que eu escuto os meus estilos musicais tem a ver com o meu passado. Tá? Então, esse gosto que a gente adquire, ele está relacionado a isso. Até o gosto por outra pessoa, né? No caso da estética, que a gente usa esse termo mais comum, né? As pessoas veem a palavra estética e automaticamente já pensam em salão de beleza, em maquiagem, cabelo, roupa. Tem a ver também porque está relacionado à questão do que nós percebemos visualmente, pelo que é colocado como padrão de beleza. Então, ele é estética nesse sentido. Só que a palavra estética ela abrange muito mais do que isso. Mas pegando esse exemplo, o interesse que nós temos por outras pessoas. Por exemplo, o padrão de beleza que aquilo que faz com que a gente goste de alguém, está relacionado com o que a cultura, a sociedade de modo geral, coloca como padrão. Então, assim, existe essa tendência. As nossas roupas, a gente veste da forma que a gente veste porque existe uma indústria da moda por trás que dita os modelos de roupa. Nem à toa, vou pedir para vocês fazerem isso. Talvez os mais novos não vão ter tanta diferença. Mas, se não for com vocês podem fazer com foto de outras pessoas. Procure na casa de vocês fotos antigas, sejam suas, seus pais, e olhem as roupas, do jeito que eles vestiam, e vê se vocês teriam coragem de vestir dessa forma hoje. Provavelmente eles também não teriam. Mas por quê? Porque naquela época aquilo era ditado como moda, como regra, e as pessoas usavam. Tá? Então tem muito a ver em relação a isso. Então Kant vai fazer esse levantamento, tá? Sobre a questão da subjetividade do gosto. Existe uma certa universalização, né, de um juízo universal que vai influenciar na nossa subjetividade. A escola de Frankfurt foi uma escola, né, chamada assim porque ela é presente na Universidade de Frankfurt, na Alemanha, e ela teve vários pensadores que se tornaram importantes, sobretudo porque eles vão desenvolver algo que é chamado de teoria crítica, que é uma espécie de abordagem estética de uma perspectiva marxista, né? Ou seja, fazendo crítica ao capitalismo. Entre eles nós vamos ter alguns nomes mais fortes, como Walter Benjamin, Theodor Adorno e Max Horkheim, tá? Que vão ser influenciados por Karl Marx, como eu disse, e vão descer duras críticas ao capitalismo e seu modo de produção. Eles vão trabalhar com um termo chamado de indústria cultural. O que seria indústria cultural? É a indústria que utiliza-se da arte e da estética para lucrar. Ou seja, antigamente, você tinha o Beethoven ia fazer uma música, para você escutar o Beethoven, você tinha que ir no concerto onde Beethoven estava, ou numa missa onde Beethoven estava tocando. Você não tinha acesso ao material de Beethoven como nós temos hoje, né? As pessoas tinham que ir nas óperas, nos teatros para ter acesso à arte, ou nas galerias, ou comprar uma obra de arte. Era a forma que as pessoas têm. Hoje não. Hoje criaram-se, né? Primeiro criaram-se o vinil, depois a fita cassete, depois o CD, e hoje nós temos os arquivos, né? Nós temos o Spotify da vida aí que disponibiliza para a gente escutar as músicas. Da mesma forma que antigamente você tinha que ir no teatro, hoje você consegue ver peças reproduzidas através de mídia virtual, né, de vídeo, ou até mesmo os filmes, coisas que não existiam no passado. Essa produção em massa de uma mercadoria é chamado de indústria cultural. Então, hoje você tem acesso às coisas de uma forma muito mais prática. Você não precisa ir no Louvre para ver a Mona Lisa. Você simplesmente digita no Google que você vai ter acesso a essa obra de Mona Lisa. Claro que a percepção estética, a constituição, né, é o que o Benjamin vai chamar de aura, né, ela só acontece mediante se deparar com aquela obra original. Mas você consegue ter certo contato. O problema que isso gera é bom em qual sentido? Nós temos acesso às produções culturais que às vezes cabia apenas às elites terem acesso. Isso é ponto. Hoje você tem uma democratização maior do que nós chamamos de cultura, do que nós chamamos de arte, né?
Cultura no sentido mais simples da palavra. Agora, em contrapartida, como se tornou uma indústria cultural, uma indústria de produção artística, a qualidade também cai. E aí é a crítica que ele vai estar fazendo, né, nos anos 60, nos anos 70 em relação a isso. E aí ele coloca estética nos dias de hoje. Eu até grifei, vocês viram que eu aprendi a grifar, agora estou grifando tudo. Muitos são, e aí eu grifei esse pedacinho aqui. Primeiro, ele vai falar que essa relação da estética do belo vem dos gregos, né, o próprio conceito de simetria e harmonia numa obra de arte, ele é um conceito grego, a ideia de beleza como virtude e vontade é um conceito grego que a gente vai carregar até os dias de hoje. Tá? Isso é tão interessante que eu vou dar um exemplo. Todas as representações artísticas de Jesus Cristo colocam como um homem de padrão estético italiano, belo, né? Porque as primeiras representações foram feitas por italianos. Então Jesus de olhos claros, Jesus dos cabelos longos, castanhos, pele clara, sempre com a feição mais bonita, com os traços harmonizados, um corpo mais esbelta. Essa é a representação que nós temos. Se for pegar as representações de anjos, de santos, por exemplo, elas sempre vão ter esse puxado para a questão do belo, do harmônico. Elas não são representações reais das pessoas, elas são representações ideais das pessoas mediante os padrões estéticos daquela época. Tá? Já foi dito que Jesus tinha feições simples, ou seja, ele era uma pessoa comum, ele não era extremamente belo. Né? Ele encantava através das palavras. Sem falar que Jesus era judeu. Então ele não poderia, uma pessoa que mora naquela terra onde Jesus morava, e com a genética que ele herda, né, mesmo colocando com o Filho de Deus, mas ele vai ter a genética de Maria, que era judia, ele não tinha como ele ser daquele jeito, que padrão europeu. Ele era um padrão judeu. Então ou ele era negro, ou ele tinha uma pele mais escura, né? Uma pele devido ao sol, né? Assim como os judeus têm. A questão do nariz, do cabelo, tudo está relacionado ao clima, né? As condições etnícas daquela região. A situação foi que os italianos, né, a primeira representação, esqueci o nome do artista que foi o primeiro a representar a figura de Jesus idealizada dentro da sua estética, foi italiano. Então ele vai usar esses padrões, já que ele não conhecia Jesus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? E aí eu citei essa frase: muitos são os pensadores que ao longo do tempo fizeram essa união como um modo de compreender uma das principais áreas do conhecimento e atividades humanas. Está falando no caso que a estética ela vai tratar justamente da filosofia da arte, ou seja, uma percepção filosófica em relação à arte, uma conceituação da arte, tá? Basicamente é isso. Então esse é o texto. Talvez fique um pouquinho longo porque ele tá valorizando, né, as 2 semanas. Então semana que vem não vai ter vídeo de filosofia, só essa semana. Então nós vamos então pode ser que ele fique um pouquinho mais longo. Mas basicamente é isso que o texto se trata. E aí agora eu vou estar fazendo a correção das atividades neste momento. Primeiro, explica a origem estética. Já foi falado, a origem estética vem do grego, significa percepção. A palavra, eu sei ler, mas eu não lembro ela, deixa eu ver aqui. Da palavra aestesis, essa aqui, aestesis, que significa apreensão de sentidos e percepção. Então ela vai ter uma origem grega. A gente não pode esquecer disso. De acordo com Kant, como o artista é compreendido? Aí eu também remarquei aqui na parte de Kant. O artista, né, por sua vez, é compreendido como o gênio criador responsável por reinterpretar o mundo e alcançar sua beleza através da obra de arte. É aquilo que eu tinha dito. Né, que o artista é aquele que vai fazer uma interpretação do mundo e demonstrar a sua visão pessoal do mundo, como que ele percebe o mundo, através das técnicas artísticas. 3. Quais pensadores destacaram-se na Universidade de Frankfurt? Qual a crítica deles quanto ao capitalismo? Walter Benjamin, Theodor Adorno e Max Horkheim. São os 3 mais conhecidos. E a crítica deles é justamente a crítica da produção em massa da obra de arte, onde se perde o valor estético, ou seja, se perde aquela questão da complexidade da obra de arte, em contrapartida, qual o motivo dessa perda? Da facilidade de produção em massa.
fazendo com que as pessoas tenham acesso, mas sem uma qualidade maior. 4. Como os pensadores usaram a união da filosofia e da arte na estética, trabalhando a questão da conceituação, tentando entender a arte como uma forma de conhecimento, como uma forma de repreensão da realidade. Basicamente isso. Quais os tipos de arte você tem feito ou visto nesse período de isolamento? Essa é uma questão de cunho pessoal, mas eu vou falar por parte de mim. O que eu tenho acesso aqui? Basicamente, como eu estou aprendendo de casa, então eu tenho acesso ao audiovisual. Músicas, podcasts, filmes, séries principalmente, imagens de algumas obras que eu vejo. Essas são as que eu, Alan, tenho acesso. Tá? Embora filmes e séries sejam presentes na indústria cultural, mas não deixam de ser obras de arte. Né? Inclusive, o cinema é conhecido como sétima arte. Então tem muito filme bom que vocês têm acesso a isso. Mesmo não sendo filmes de busca financeira. Você tem Os Vingadores, que eu também gosto particularmente, mas são filmes feitos para ganhar dinheiro. E você tem aqueles filmes que nós chamamos de filmes cult, né? São filmes um pouco que não tem tanto esse objetivo e não tem orçamentos tão altos. E eu também tive contato com produções artísticas. Eu cheguei a pintar quadros, tentando escrever alguns textos, fazendo algumas coisas também para mudar. E a literatura também, né, que eu tive acesso. No caso, 6. Nesse período de isolamento, as artes, seja a música, pelos livros ou por visitas virtuais a museus, tem sido uma companhia diária de todos. Escreva uma dissertação explicando o uso das artes neste momento e quanto influencia as nossas vidas. Vocês vão escrever um texto dissertativo, tá? Um texto, tipo um texto de jornal, na terceira pessoa. Ou seja, você nunca vai falar eu acho, eu penso, até porque se o texto é seu, a gente já sabe que é a sua opinião, a sua interpretação. Falar que eu vou escrever, na minha opinião, quando o texto é seu, é a mesma coisa dizer que eu estou subindo para cima. Então é uma coisa que vocês têm que aprender. Então vocês vão fazer essa dissertação, não precisa ser muito grande não, umas 10, 15 linhas já é o suficiente, explicando as importâncias, né? Somente nesse momento de isolamento social, a gente precisa de alguma coisa para distrair, para enaltecer o espírito. Então ela vai ter esse papel importante, para não deixar a gente enlouquecer. Hoje se vê a importância das artes, porque as pessoas não estão tendo acesso a outras formas de entretenimento. 7. A fonte do conceito de autonomia da arte é o pensamento estético de Kant. Praticamente tudo o que fazemos na vida é o oposto da apreciação estética, pois praticamente tudo o que fazemos serve para alguma coisa, ainda que apenas para satisfazer um desejo. Enquanto objeto de apreciação estética, uma coisa não obedece a essa razão instrumental. Enquanto tal, ela não serve para nada, ela vale por si só. As hierarquias que entram em jogo nas coisas que obedecem à razão instrumental, isto é, nas coisas de que nos servimos, não entram em jogo nas obras de arte tomadas enquanto tais. Sendo assim, a luta contra a autonomia da arte tem por fim submeter também a arte à razão instrumental, isto é, tem por fim recusar também à arte a dimensão em virtude da qual, sem servir para nada, ela vale por si. Trata-se, em suma, da luta pelo empobrecimento do mundo. Né? O Kant está fazendo uma crítica à visão da arte enquanto razão instrumental. Né? Razão instrumental é tudo aquilo que a gente faz como utilidade. A utilidade da arte é a apreciação estética por si só. Ela não tem uma finalidade além da própria apreciação, contemplação estética. Qualquer coisa que você faça com a arte sem ser nesse motivo, você está rebaixando, né? Ou seja, a arte como forma de consumo, né, para ganhar dinheiro. A arte de entretenimento no sentido, não entretenimento, mas eu fazer uma coisa com finalidade de ganhar apenas dinheiro. Vou dar um exemplo, por exemplo, o funk, ele vai surgir como uma voz do povo, uma forma de ser contra o sistema. O funk hoje, ele foca em quê? Em ganhar dinheiro. Então, ele vai escrever letras, ele vai ter uma construção que foca apenas nisso. Não só no funk, como no sertanejo, no pagode, em todos os gêneros musicais. Tá? Eles não têm aquela concepção de ser arte apenas pela arte, né? Como eu via antigamente. Não existe essa coisa de se enriquecer com a arte. Né? Às vezes os artistas até morriam na miséria. Por quê? Porque a preocupação deles era apenas a contemplação estética e não a finalidade comercial. E aí a pergunta é, de acordo com o texto, né, você vai ter que escolher a opção correta. No caso é a B.
O mundo empobrecido seria aquele em que ocorre o esvaziamento do campo estético de suas qualidades intrínsecas, né? É o que eu acabei de dizer. A 8, em suma, o que é a aura? É uma figura singular, composta de elementos espaciais e temporais, aparição única de uma coisa distante, por mais perto que ela esteja. Observar em repouso, numa tarde de verão, uma cadeia de montanhas no horizonte, um galho que projeta sua sombra sobre nós, significa respirar a aula dessas montanhas, desse galho. Graças a essa definição, é fácil identificar os fatores sociais específicos que condicionam o declínio atual da aura. Ele deriva de suas circunstâncias estritamente ligadas à crescente difusão e intensidade dos movimentos de massa. Fazer as coisas ficarem mais próximas é uma preocupação tão apaixonada das massas modernas como sua tendência a superar o caráter único de todos os fatos através da sua reprodutibilidade. Walter Benjamin, a obra de arte quanto sua reprodutibilidade técnica. Tá? Com base no texto e nos conhecimentos sobre Walter Benjamin, assinala a alternativa correta. Né? A aura seria então essa contemplação, né? Essa percepção daquilo naquele exato momento. Né? Seria então essa percepção singular que você vai ter. Né? Você cria uma aura diante daquilo, na medida que você contempla. Então, ele vai também fazer uma crítica à questão do cultural, que faz com que, né, estreita essa distância entre nós, objetos de arte, através da produção em massa. Então, a resposta certa é a C. O declínio da áurea decorre do desejo de diminuir a distância e a transcendência dos objetos artísticos. Ou seja, se torna o objeto artístico não como algo singular, mas como algo comum, né, de fácil acesso e corriqueiro. E aí é a crítica que ele vai fazer. Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido, podem mandar nos comentários, podem mandar no meu e-mail, akspereira@gmail.com, que eu vou deixar também na descrição. Podem me mandar no direct do Instagram, @akspereira. Então, vocês podem entrar em contato comigo. No mais, eu desejo bom estudo a todos, que vocês tenham uma ótima semana, que a força esteja com vocês. E semana que vem, se tudo der certo, nós estaremos com mais vídeos. Não esqueçam de deixar o like, seguir o canal, marcar o sininho das notificações e compartilhar. O conhecimento não pode ficar restrito, o conhecimento deve ser compartilhado. Então, até mais. Tchau.